Então vamos lá, já deu uma ideia um pouquinho do que a gente vai falar sobre o curso e agora a gente vai começar a destrinchar aí alguns aspectos da fala nessa aula inaugural. Então, como eu falei, a gente não pode descartar a questão do sistema nervoso central, a gente não pode descartar os aspectos linguísticos que estão envolvidos, né? Lembrando que a fala, ela é instrumento para a comunicação, ela é extremamente importante por causa da comunicação, né? Então, toda vez que eu vou pensar em avaliar ou diagnosticar alguma alteração de fala, eu tenho que começar a sondar algumas estruturas, né? É lógico que para pacientes neurológicos a gente acaba procurando mais sobre essas estruturas, mas também a gente vai pensar nos outros pacientes. Então, quando eu penso no processamento neurológico, quando eu penso em estruturas mais superiores, eu vou lembrar ali das regiões corticais. E das regiões corticais que são responsáveis aí pelo processamento, tanto da linguagem quanto da fala. Então, eu vou lembrar de áreas que são fundamentais, né? Tanto para a programação, quanto para a elaboração daquilo que eu vou falar, quanto para a forma daquilo que eu vou falar, para o ato motor. Então, eu vou pensar em área de Broca, eu vou pensar no córtex pré-frontal, eu vou pensar em área motora primária, eu vou pensar também no córtex sensitivo, eu vou pensar nas áreas de associação que estão ali funcionando durante a execução daquele ato motor. Né? As coisas elas não estão separadas, elas trabalham em conjunto, né? A resposta, o direcionamento, ele não é somente para a periferia. Eu sempre tenho um retorno aí para o sistema nervoso central. Por isso que a reabilitação ela é efetiva, né? Não é execução só pela execução. Não, toda vez que eu executo um ato motor, eu acabo reforçando aquilo que está sendo processado. E quando eu trabalho na reabilitação, né, essa execução correta, eu acabo reforçando aquilo que seria mais adequado para esse indivíduo. Então, né, quando eu penso no córtex pré-frontal, que é tão importante quando eu penso quando, como, né, eu vou executar esse ato, a forma que eu vou executar esse ato. Quando eu penso ali, né, na área motora suplementar, na área pré-motora, no córtex motor primário, essa execução, esse planejamento vão estar sendo processados ali no mesmo tempo, né? Indivíduos com déficit cognitivo, indivíduos que estão sob efeito de alguma droga, acabam tendo prejuízos nos empenhos de algumas dessas áreas e que a gente tem aí o resultado que não é esperado, né? Eu tive um paciente que ele tinha um déficit cognitivo importante, que a fala era extremamente lentificada. Então, ele sabia o que ele queria falar, ele sabia a forma que ele ia falar, então ele não tinha nenhuma alteração fonética, nenhuma troca fonológica. As estruturas periféricas estavam adequadas para a execução daquele movimento, mas ele tinha uma lentificação tão grande nesse processamento, tudo para ele era tão trabalhoso, tão devagar, né, na associação dessas estruturas, que o resultado, a fala era uma fala lentificada, era uma fala um pouco mais monótona, e essa era a queixa dele. Né? Ele não percebia tanto, mas ele sabia que as pessoas relatavam isso para ele, então ele queria tentar entender por que o resultado final, a fala dele, não era de acordo com o esperado. Então não é porque faltava força, não é porque ele não tinha força respiratória, não era uma coisa periférica, mas algo muito mais do sistema nervoso central, que o desempenho não era ali esperado para esse indivíduo. Quando a gente vai falar, né, da via final, né, eu vou pensar desse córtex motor, das estruturas do córtex motor,
se direcionando para núcleos que estão lá em tronco encefálico, e aí a importância do tronco encefálico durante a fala, né? Eu tenho ali o núcleo relacionado à língua, né? Então a importância do 12º par, do hipoglosso, para a execução, para o movimento da língua. Eu tenho, né, todo esse movimento de mandíbula durante a fala, então a importância do trigêmeo, da movimentação, né, dessa articulação temporomandibular, da musculatura relacionada à mandíbula, e que vai estar sendo ali comandada pelos núcleos do tronco encefálico. Eu tenho também movimentação da minha musculatura facial, né, então movimentação de bucinador, movimentação de lábios, movimentação de todos esses músculos que estão ali na adjacência da cavidade oral, que também estão relacionados e que também são acionados durante a fala. A face, ela trabalha muito durante a fala, também não está relacionada diretamente, né, a alguns músculos com o som que a gente vai ouvir, mas está relacionada à expressão, à forma como eu vou me comunicar, né? Então a gente tem um outro nervo que vai estar ali, que é o 7º par, que é o facial, que vai estar relacionado. Eu nunca posso esquecer, né, das estruturas que estão relacionadas à parte sensitiva também, então a gente tem diversos outros nervos que vão estar agindo durante a fala, né? Então a gente tem estruturas superiores, corticais, quando a gente desce para o tronco encefálico, eu também tenho núcleos de nervos e núcleos importantes, principalmente para essa saída final, para execução e também para percepção daquilo que está ocorrendo na periferia. A gente, quando tem pacientes com lesões de tronco encefálico, a fala ela é também prejudicada, muitas vezes a fala é tão prejudicada que esse paciente passa a ser ininteligível. Algumas vezes esse paciente ele não tem um desempenho terapêutico que vá fazer com que essa fala seja efetiva, e são alguns pacientes que acabam indo para uma comunicação alternativa, para um outro recurso, né, de tão importante que é o tronco encefálico quando a gente pensa aí na função de fala, né? Eu não posso esquecer de estruturas que não estão direcionadas, né, a regiões corticais mais superiores, mas também são fundamentais quando eu penso em ritmo, quando eu penso em coordenação. Então, núcleos da base, quando eu penso, né, na organização, no ritmo dessa fala, na coordenação também. Então, pacientes que têm alguma alteração de núcleos da base acabam tendo dificuldade nessa fala. Lembrando os pacientes com Parkinson, né, o quanto que a fala fica mais monótona, a dificuldade também de amplitude do movimento, eles acabam adquirindo uma rigidez e isso prejudica também a eficiência da comunicação desse indivíduo. Indivíduos com lesões cerebelares, então aquilo que eu falei, né, aquela fala mais incoordenada, pouco precisa, e o cerebelo tem um papel importante na fala. A gente vai tratar bastante dessas estruturas na próxima aula, quando a gente falar das bases mesmo neurofisiológicas relacionadas à fala. E essas estruturas, elas têm que estar diretamente relacionadas, e elas estão, e a integridade de cada uma delas é importante, né? E todas essas estruturas, direta ou indiretamente, vão estar ali associados aos músculos da periferia, tá? E não apenas a questão muscular, eu tenho que lembrar a questão óssea, o quanto que isso dificulta, a questão das estruturas, então a questão dos dentes, né? Como é que a minha língua se relaciona com a estrutura da minha cavidade oral, com dente, com palato duro, né? Como que a minha mandíbula se movimenta no espaço, como é que está a minha articulação durante a fala. E isso é importante, tanto em associação com as estruturas neurológicas, quanto a associação intrínseca desses músculos, dessas articulações e dessas estruturas ósseas do trato vocal.
E aí, a gente tem, né, o contrário. A gente manda a informação para a periferia, para a execução do movimento, e toda essa informação, ela também gera uma resposta para o sistema nervoso central. Então, aquilo que eu estava falando, né, a importância do feedback, a importância da resposta para o sistema nervoso central. Então, todo esse segmento, toda a sensibilidade, a questão, né, da pressão que a língua exerce, a questão do tato, a questão da própria velocidade que esse músculo está sendo contraído, o posicionamento dele no espaço, vai gerar respostas que serão encaminhadas para o tronco encefálico. Essas respostas elas vão ser também encaminhadas para o tálamo, e o tálamo como uma estrutura muito importante aí, né, de relé sensitivo, de associação de todas essas informações sensitivas para direcionamento para estruturas mais superiores, que vão levar ali para o córtex sensitivo, e tudo isso vai favorecer, né, tanto o processamento da linguagem e da fala também, né? Então, a gente trabalha essas estruturas e lembrando, né, que esse som ele é audível e que o próprio indivíduo ele também recebe essa resposta sonora, a geração do estímulo sonoro, que é direcionado para as estruturas mais superiores para gerar essa organização. Tá? A fala ela é complexa por isso. Quando eu tenho um paciente neurológico, ele acaba não tendo um desempenho exatamente igual ao outro. Por quê? Porque vai depender de como que é esse processamento original do indivíduo antes da lesão e como que se tornou o processamento após a lesão, né? Então, eu tenho diferentes disastrias, e dentro do mesmo grupo, eu tenho diferentes desempenhos e diferentes graus de severidade. Então, eu posso ter um paciente neurológico que acaba tendo um desempenho tão satisfatório que ele não vai para a terapia de fala, ele acaba aceitando a alteração dele. E eu tenho pacientes que acabam tendo um desempenho tão insatisfatório, né, tão difícil, que ele acaba abandonando a fala, né? Então, a questão da variação e do grau de possibilidades de alterações que existe quando eu penso, né, nessas estruturas neurológicas é muito grande, né? Essa variação ela acaba sendo, muitas vezes, a maior dificuldade para a gente diagnosticar e a maior dificuldade para a gente tratar, né? Porque muito provavelmente o meu paciente não vai ser igual ao outro paciente, né? E aí, como desenvolver novas estratégias ou estratégias específicas para aquele paciente? Aí é que está a grande habilidade do fonoaudiólogo que trabalha com fala, né? Ele saber se adequar às diferentes alterações, né? O sistema é tão complexo que ele tem que saber se posicionar ali diante das manifestações diferentes que cada indivíduo está tendo. Para os indivíduos que não têm uma alteração neurológica, então ele não tem nenhuma lesão nessas estruturas, mas que ele acaba tendo um desempenho ruim, então ele tem uma redução de força muscular, ele tem uma alteração estrutural, né? O desempenho na periferia também vai trazer um processamento que não seria adequado, né? Ele também vai ter respostas enviadas do sistema nervoso periférico para a central que não seriam satisfatórias. Por isso que ele aprende aquele desempenho. Muitas vezes ele se sente tão confortável com aquele desempenho que não é adequado, né? Por isso que é tão fácil ele falar com a alteração do que, né, ele tentar ter um desempenho sem a alteração. E aí, na terapia, a gente vai trabalhando isso, a gente reforça aquilo que seria mais adequado para que esse desenvolvimento durante o processamento da fala ocorra de forma mais adequada para que ele acabe gerando respostas. Então, a gente sempre caminha nessas vias, né? Seja o paciente com alteração neurológica ou não, porque a gente vai entrar e sair aí para que tenha uma plasticidade, para que tenha um desempenho correto, tá? Quando eu penso na estrutura periférica, eu sempre vou lembrar de três coisas. Eu vou lembrar da estrutura em si,
da força que essa estrutura é capaz de desempenhar e do movimento-alvo. Isso para qualquer tipo de movimento. Quando eu penso na fala, isso fica mais evidente porque qualquer alteração acaba gerando um desempenho não esperado, ou um desempenho diferente daquilo que eu queria, né? Então, a estrutura, se eu tenho uma alteração de estrutura, né, isso vai interferir na força. Se eu tenho uma alteração de lábio, a minha força durante movimentos bilabiais vai ser alterada, né? E essa força, às vezes, essa precisão articulatória acaba não sendo esperado e eu tenho a distorção, né? Se eu tenho uma redução de força, isso também vai interferir na estrutura. Então, essas relações, elas são interdependentes. Então, se a minha língua, ela tem uma redução de força, ela não exerce, né, aquilo que seria esperado durante o movimento, ao longo do tempo, essa minha estrutura vai ser alterada também, que é por isso que a gente faz avaliação estrutural. A gente olha para essa língua, a gente olha para esse lábio, a gente olha para essa bochecha e, através disso, a gente faz a correlação com a força e a correlação com a função, né? E tanto estrutura quanto força vão estar diretamente relacionadas com o movimento-alvo. Se eu tenho uma alteração de força, isso vai implicar no meu movimento. Se eu tenho uma alteração de estruturas, isso vai implicar no meu movimento. E isso vai estar relacionado à função ou à função inadequada, né? Então, essa relação ela é complexa, ela é multidimensional e ela é interdependente. Eu não consigo separar isso. Então, quantas vezes a gente trabalha, né, a força para que eu tenha uma melhor estrutura, para que essa estrutura traga o movimento esperado, né? Quantas vezes a gente é dependente de intervenções médicas, de intervenções cirúrgicas, para melhorar uma estrutura, para que a gente consiga ter uma força adequada, para a gente ter o movimento esperado. Dentro da clínica fonoaudiológica, a gente atua muito isso, principalmente com os pacientes com alterações musculoesqueléticas, né? Quantas vezes a gente não está com o paciente que está com um aparelho ortodôntico, então ele está mexendo ali na estrutura óssea, no posicionamento, e aí a gente vem com a terapia de fono, a gente trabalha tanto a questão estrutural quanto a questão da força também, e aí a gente trabalha o movimento e a função acaba se adequando, né? A gente vai andando junto, né, com essas adequações. Quando eu passo um exercício para o meu paciente, eu tenho que mostrar para ele essa relação. Quando ele tem uma alteração de estrutura que acaba tendo outras profissionais envolvidos, ele tem que entender que é importante ele trabalhar a estrutura, mas que ele também precisa trabalhar a força, que ele também precisa trabalhar movimento para que a função acabe se adequando e para que isso ocorra de forma mais adequada. Então, a fala, ela vai depender tanto de processamentos mais superiores, quanto de relações mais periféricas, quando a gente olha, né, para a questão do trato vocal, para a questão, né, de toda o padrão respiratório, de ressonância, para que isso encaminhe, para que ande de uma forma mais adequada. Quando vocês falaram das dificuldades e que é mais fácil, né, a gente acaba achando ou entendendo que é mais fácil avaliar as alterações fonológicas ou musculoesqueléticas, porque às vezes essa relação é muito clara para a gente, né? Principalmente nas alterações musculoesqueléticas. Você tem um paciente com cesteio, aí eu vejo que ele tem, né, uma alteração estrutural, ele tem uma mordida aberta, lateral, ele tem uma mordida aberta anterior, eu vejo que ele já tem uma redução de força de bochecha, uma redução de força de lábio, uma redução de força de língua, eu acabo identificando a incompetência ou a dificuldade na execução do movimento-alvo, né? E isso para a gente fica mais claro.
para avaliação do paciente. E talvez, né, quando eu penso no paciente neurológico, como esse processamento é tão inferior, isso acaba sendo um pouco mais difícil para a gente, né? Então, saber dosar, saber identificar, entender principalmente que todos esses sistemas, eles não estão separados, na verdade, eles andam juntos, é importante, porque quando eu penso em função, quando eu penso em fala, eu penso em algo que é muito anterior, né? Que envolve processos cognitivos, que envolve processos linguísticos, envolve todo o desenvolvimento ali da linguagem e que vai estar relacionado com estruturas que a gente não vê, que vai estar relacionado ao cerebelo, gânglios da base, o córtex e todas as divisões do córtex que estarão ali relacionados ao desempenho da fala, ao processamento da fala. Então, isso é bem importante. Então, na periferia, eu vou ter grande variação de movimentos. A gente pensa no sotaque. Então, dois indivíduos falam a mesma língua, eles estão manifestando as mesmas distinções linguísticas, mas a forma como esse som sai é diferente, né? Um tem um R mais forte, o outro R mais fraco, o outro puxa mais um S, o outro puxa menos. O sotaque, ele acaba entrando também nessas variações de como o trato vocal é modificado durante a fala, né? A gente tem também, quando você pega duas línguas diferentes, existem fonemas em determinadas línguas que acabam sendo muito difíceis para indivíduos que nunca falaram aquela língua, né? Dentro do português brasileiro, o lhã é um fonema muito difícil. Então, quando o estrangeiro vem, né, para ele entender ou para ele conseguir falar algumas palavras, né, como folha, molho, é tão difícil porque é o tipo de variação, né, de movimento que não existe na língua dele, que não era exigido na língua dele. E aí, quando ele vem aprender o português, ele precisa aprender esse movimento que é tão diferente, que é tão específico, que, né, a gente precisa de uma força diferente de língua, de uma conformação diferente de trato vocal. Não porque esse indivíduo acaba tendo uma alteração nesse sistema, mas porque a variação que ele desenvolveu ao longo da vida não exigiu dele esse tipo de movimento, né? Dentro da nossa língua, os diferentes sons, né? E quando a gente pensa também na coarticulação, vão mostrar para a gente que esse trato vocal, né? Essas estruturas, elas se movimentam de formas extremamente específicas de acordo com o contexto, né? E mesmo se eu estiver falando, né, de uma forma um pouco mais lentificada, de uma forma um pouco mais rápida, isso também vai ter um desempenho diferente. Então, essa efetividade, essa competência de fala, ela exige muito treino, né? A gente fala o tempo todo e isso que faz com que a gente tenha cada vez mais competência para falar. Então, se a gente pensa no desenvolvimento da criança, quando ela está aprendendo, ela acaba tendo diversas falhas, né, nessa fala, não só fonológicas, não só se a gente pensa nas questões gramaticais, então falhas com relação à semântica ou falhas com relação à sintaxe, elas vão ter também falhas com relação ao desempenho motor, né, porque ela está aprendendo ali, porque ela está começando a executar aqueles movimentos, né? E aí, ao longo do tempo, isso vai ficando mais fácil e aí ela vai tendo uma execução melhor. Então, esse controle motor é extremamente complexo e dinâmico. Quando eu vejo todas as estruturas, é estrutura demais, né? Então, não há só um monte de processamento de sistema nervoso central, né? Um monte de área de associação, de córtex primário, de córtex secundário, aí depois vem gânglios, depois vem cerebelo, e aí entra o tálamo. Não é só lá em cima que tem um monte de coisa funcionando ao mesmo tempo.
aqui embaixo também tem um monte de coisa funcionando ao mesmo tempo, né? Então, eu tenho desde lá de musculatura de diafragma, que vai estar lá no final do tórax, até toda essa musculatura respiratória, toda a passagem, pressão desse ar que vai sair, que vai passar ali durante o trajeto da traqueia, que vai passar por essa prega vocal e qual que é o posicionamento dessa prega vocal para que saia aquele som, lembrando que a gente tem, né, a questão da sonorização ou não sonorização desse som, né? Então, quando eu penso em fonemas como v, em fonemas como d, isso traz, né, a prega vocal, o movimento dela é tão específico que vai gerar uma modificação no significado, né, da palavra que vai sair. Quando eu penso em pares mínimos, quando eu penso em faca, vaca, né, e que é importante, e às vezes, né, é algo tão discreto que o indivíduo não percebe. Que o indivíduo não entende por que o resultado final é diferente daquilo que é esperado, né? E a gente tem que ter essa capacidade de avaliação. Todas essas estruturas de faringe, de palato mole, que estão relacionadas também à ressonância, né? O quanto que é desagradável quando a gente escuta alguém que tem uma dificuldade de ressonância e quanto que a ressonância dificulta na inteligibilidade de fala. Né? Alguns pacientes neurológicos têm tanta dificuldade de ressonância, né? Não é, né, tanto do padrão articulatório, quando a gente pensa em lábio, em língua, mas ele tem tanto escape desse som, ou para a cavidade nasal, ou uma concentração, uma pressão que não deveria em lugares que não são tão funcionais, que prejudica a inteligibilidade, prejudica a transmissão e a forma que o outro está ouvindo, né? Então, entender isso, né, e trabalhar exatamente aquele ponto que é alterado, às vezes é a nossa maior dificuldade, né? E a gente precisa saber identificar e entender o que está acontecendo, né? Por que essa inteligibilidade é tão ruim? Às vezes, ou um instrumento que a gente utiliza, um exercício mais específico, uma conscientização, traz tanto resultado que a gente consegue melhorar a inteligibilidade e essa fala acaba sendo mais efetiva, né? Então, a gente tem que lembrar que todas as estruturas estão juntas. A língua, e principalmente, lembrar que a língua é um órgão, né, fonoarticulatório muito complexo, principalmente para fala, né? Então, pacientes que têm, né, redução de força, tem alguma alteração estrutural, então pacientes que tiveram ressecções de língua, ou por um câncer, ou que nasceram com alguma alteração estrutural, acabam tendo dificuldades na articulação, dificuldades com fonemas específicos, porque a gente tem muitos fonemas que estão relacionados com a língua, né, e muitos fonemas que exigem precisão, exigem força, exigem um direcionamento mais adequado, e aí a gente tem que saber trabalhar essa estrutura. Então, qual que é o exercício que vai favorecer aquele fonema específico, né? Isso dentro da clínica para a gente acaba sendo um pouco complicado às vezes, porque a gente está acostumada com exercício, mas aquele exercício não é para todo paciente, então como modificar, qual que é o resultado esperado, né? Eu mando ele fazer um número X de repetições, mas será que essas repetições vão trazer o resultado que eu quero na função, né? Esse questionamento a gente tem que ter também. E como trabalhar essa estrutura, né? Toda a relação estrutural com relação ao dente, palato. Então, esse conjunto de estruturas e conjunto de subsistemas, quando a gente pensa em respiração, fonação, ressonância e articulação,
que vão trazer essa variação de movimentos, e são esses conjuntos de estruturas, subconjuntos, que vão favorecer aí a fala para que ela seja tão flexível, como a gente falou, para que a gente tenha tanta variação dentro de uma mesma língua, dentro de um mesmo indivíduo, e quando a gente pensa de uma forma mais macro, de diferentes línguas, de diferentes fonemas, né? Basta você sentar com um estrangeiro ou você ouvir algum som, você vai perceber que existem diversos fonemas que não existem no português, que a gente não fala no português, né? Mas que o trato vocal é competente para isso, né? Mas que se a gente tivesse nascido em outra cultura, tivesse uma outra educação, a gente conseguiria executar esses sons de forma eficiente. Tá? A próxima pergunta para vocês é um pouquinho sobre tratamento, que é um pouquinho que eu estava falando sobre isso. Então, desculpa meninas, a pergunta é sobre os instrumentos de avaliação. Então, pensando em tudo isso que a gente falou, que são estruturas complexas, que envolvem um monte de subsistemas. Então, eu queria saber com vocês, e pensando também na aula da Vanessa, sobre os instrumentos de avaliação, se vocês utilizam instrumentos de avaliação para fala. Então, se vocês utilizam protocolos, se vocês utilizam protocolos de fala espontânea, se vocês gravam, se vocês não gravam, se vocês não utilizam protocolos, o que vocês costumam fazer para avaliação de fala? Falta uma só. Pronto. Tá. Então, vamos ver. Olha, legal. Tá. Então, bacana. Isso já mostra o quanto que vocês acabam direcionando. A grande maioria falou que utiliza protocolos, as listas balanceadas, que avalia também fala espontânea e que costuma gravar ou em áudio ou em vídeo. A avaliação de fala, ela é complexa, sim. E a gente precisa ter instrumentos para avaliar a fala, sim. Né? A Vanessa vai falar um pouquinho disso, mas muitas vezes a gente se acostuma com a fala do paciente. Né? E, às vezes, o fonoaudiólogo é ele que entende o indivíduo e algumas alterações acabam passando batido. E a gente desenvolve um ouvido muito apurado, né? Ter um instrumento de avaliação ajuda bastante a gente não cair nesse vício, né? E também para o próprio registro, né? Quantas vezes a gente sabe que o paciente melhorou, as outras pessoas falam que o paciente melhorou, mas ele não conseguiu ao longo do tempo desenvolver a percepção da melhora, né? Então, para ele, a fala está ocorrendo igual que era antes, né? Porque ele ainda não aprendeu a se ouvir, ou ele não tem algo mais concreto. Alguns indivíduos precisam de algo mais concretos. Então, ter a avaliação inicial e ter a avaliação final é importante, né? E principalmente quando a gente tem essa gravação ou esses protocolos, a gente consegue perceber onde é que está a alteração. Então, de todos esses subsistemas que eu acabei falando para vocês, se essa alteração, se ele tem mais distorção, se ele tem mais troca, se essa fala é ininteligível, se ele tem um monte de segmentos que você não consegue entender, onde que ocorrem esses segmentos, onde que ocorrem essas trocas, onde que ocorrem essas distorções,
quando que isso ocorre, a frequência que isso ocorre, o quanto que isso prejudica a inteligibilidade de fala. A gente só consegue ter isso durante uma análise muito específica e muito trabalhada mesmo. A gente precisa trabalhar a avaliação de fala do indivíduo, né? Assim, eu sou uma pessoa que eu treino muito ouvido, né? E eu acabo sendo aquela que entende o paciente. E acaba meio que sendo, às vezes, até um pouco da intérprete, né? Para ajudar a família, para ajudar o cuidador ali. Porque a gente aprende quais são os fonemas que aquele indivíduo, e às vezes a gente aprende conscientemente que aquele indivíduo vai falhar e a gente já compensa isso. A família também, ao longo do tempo, vai aprendendo isso. Se eu tenho instrumento de avaliação e que se eu olho com mais cuidado para aquele fonema, eu consigo avaliar isso de uma forma melhor, né? As listas balanceadas, foneticamente balanceadas, elas ajudam muito, né? Porque faz diferença se esse fonema está em posição inicial, medial ou final, e eu também preciso avaliar todos os fonemas daquela língua, né? Então, uma lista aleatória ou apenas a fala espontânea não me traz todos os dados, mas só avaliar uma lista de palavras na repetição também não é adequado, porque o processamento é diferente, lembrando lá quando a gente fala de funções mais superiores. Então, a fala espontânea, quando esse indivíduo está processando sozinho, quando ele está fazendo todo esse caminho para a organização, né, e para a execução da fala, é importante também. Então, aquele paciente que eu comentei com vocês que tinha um déficit cognitivo, em tarefas de repetição, ele ia muito bem, né? O grande problema estava no dia a dia, no processamento, na comunicação de fato, né? Onde ele tinha uma demanda tão grande de trabalho em sistema nervoso central que esse processamento era mais lentificado. Se eu tivesse avaliado ele apenas em tarefas dirigidas, em listas, em leitura, e mesmo, né, numa repetição de uma frase, de um trecho maior, eu tenho, né, certeza que o desempenho dele seria diferente do desempenho de fala espontânea. Então, eu preciso avaliar, eu preciso balancear. Existem outras formas de avaliação da fala. A Vanessa vai trazer isso para vocês, a gente vai comentar sobre isso também, que auxiliam aí a gente ter dados mais concretos. A fala, muitas vezes o indivíduo não tem a autopercepção. Então, quanto mais instrumentos eu tiver para mostrar para ele o que está ocorrendo, mais fácil fica essa autopercepção e aí esse sistema de feedback acaba favorecendo aí a reabilitação desse indivíduo. Por isso que é tão importante assim. Então, agora a gente vai para outra pergunta, que é a questão do tratamento. Saber um pouquinho de vocês, como é que vocês se sentem aí para tratar. Então, quais dessas alterações de fala, e aí pensando no resultado final e tratando também das alterações que estão relacionadas à linguagem, vocês se sentem mais competentes em tratar? A questão da disfluência, especialmente da gagueira, dos distúrbios fonológicos, as questões musculoesqueléticas ou as questões neurológicas? Falta mais uma. Mais uma e a gente já fecha. Alguém não respondeu. Pode fechar. Acho que ela não tá. Então, tá. Legal. Já deu para perceber que vocês trabalham muito mais com transtorno fonológico, com distúrbio fonológico, talvez por causa da clínica, né? Que seja mais... que a gente tem uma demanda um pouco maior aí em consultórios.
Mas a gente também tem as outras alterações, por exemplo, eu sou uma pessoa que acaba atendendo um pouco de distúrbio fonológico e atendo muito mais as alterações neurológicas ou até questões musculoesqueléticas dentro da MO. E aí e aquilo que eu falei, a gente nunca está competente para tudo, né? Para a questão da fala, daquilo que a população acha que a gente é competente, que a gente tem lá toda a habilidade, a gente acaba meio que em algumas situações pendendo um pouquinho, porque esse sistema é extremamente complexo. Meninos, a gente vai fazer um intervalo, esse intervalo é um pouquinho maior, é de 10 minutinhos, e aí a gente já volta para a gente finalizar a aula, tá bom? Até daqui a pouco.